Saudações a todos. Vamos aqui com mais um estudo técnico, uma análise técnica sobre o padrão da raça. A raça a ser trabalhada hoje é o Beagle. E sem mais delongas, vamos em frente. Aqui Tadeu Ponce e nosso último trabalho aqui foi com Samoyeda. Vamos agora com o Beagle. Então aqui eu vejo um Beagle. E a primeira coisa que eu tenho que analisar quando eu vou trabalhar ou julgar um cão é se ele tem o tipo da raça. Então, olhando para esse cachorro, eu reconheço um Beagle? Tá? É um Beagle? Sim. Então, é a primeira coisa. A primeira coisa que vai se julgar é tipo. Então, se ele tem o tipo da raça, ele é típico, como a gente pode dizer. A origem do Beagle é a Inglaterra. Então, o último padrão oficial emitido pela entidade inglesa é de 13 de outubro de 2010. É a última atualização que foi feita. Nessas atualizações muda muito pouco, né? Um detalhezinho, uma coisa ou outra, mas é sempre bom estar antenado para saber o que está acontecendo, né? A raiz do Beagle é o Foxhound inglês, né? O Foxhound, que é aquele cão que a gente vê em grandes matilhas, né? Nos filmes e séries que mostram a Inglaterra antiga e tal. Hoje ainda tem, né? Matilhas e Foxhounds e tal. Aparece muito em quadros e tal. Então, como o próprio nome diz, Fox é um cão selecionado para caçar raposa. Tá? E a partir dele é que começa a história do Beagle. A nossa classificação coloca o Beagle no grupo 5, tá? Os cães de caça de rastreio, ou seja, é um cão de caça a mamíferos, né? Então, todos esses que caçam mamíferos estão no mesmo grupo. A FCA tem um sistema semelhante, classifica eles no grupo 6 e lá eles são, em países que têm, submetidos a provas de trabalho, né? Sem a prova de trabalho realizada, o cachorro não pode ser considerado um Beagle completo, né? A raça Beagle tem um senso de matilha muito forte, então eles são cães que têm que se dar bem com outros cães. Como eles caçam em grandes grupos, eles têm que ser o que a gente chama de matilheiro, né? Não pode ser um cachorro que fica brigando com os outros e tal. Como a gente tinha visto lá atrás o Foxhound, o que aconteceu no reino do nosso amigo Henrique VIII. Ele, os criadores de cães de caça da época lá resolveram reduzir o Foxhound para um tamanho menor e que fosse adequado para caçar lebres, né? Então, para que isso fosse possível, foi inserido sangue de algumas raças terriers, tá? O que deixa claro, inclusive em alguns documentos da época lá, que os primeiros Beagles tinham os pelos espetados, né? Que eles herdaram dos terriers, tá? Isso fez com que o Beagle também ganhasse um temperamento um pouco mais elétrico do que os Foxhounds, né? Por causa do sangue de Beagle, né? Enfim, eles viraram queridinhos da corte e do Henrique VIII, então a raça ganhou um patrono importante. Bom, o Beagle é um Hound, um sabujo, né? Ou seja, de novo vou bater na mesma tecla. Um Hound é um cão que caça mamíferos, tá? Não vou confundir com cães que caçam aves, tá? Ele deve ter uma estrutura forte, compacto, né? Ele é um cão compacto, né? Quadradinho e tal, que dá a impressão de qualidade, né? Física, sem ser grosseiro, tá? Não pode ser muito pesadão, assim, ficaria ruim. Proporções da cabeça. Quando a gente olha o comprimento da cabeça, a gente tem que usar o stop aqui no meio como referência, né? Porque metade do comprimento da cabeça vai para frente do stop e metade vai para trás, né? Se a gente traçasse uma linha imaginária aqui, ficaria metade do tamanho para cada lado, né? A altura do chão até o cotovelo e do cotovelo até aqui, né? Do cotovelo. Daqui até do chão e até a cernelha, aqui é exatamente a metade da altura. Então o cotovelo deve ser a medida do meio do
cão, quando a gente passa uma linha imaginária e lateral, né? O Beagle é um sabujo, um hound alegre, cuja função essencial é caçar principalmente lebres, tá? Como a gente está vendo aqui. Que ele vai buscar, que ele rastreia através do seu faro, tá bom? Ele deve ser corajoso, como todo cão de caça. Tem que ser bastante ativo, né? Resistente e determinado. Determinado, entenda-se, teimoso, né? Ele não pode desistir da caça, ele tem que dar um jeito de resolver o problema. E isso aí a gente vai ter no Beagle, que é pet também, tá? Ele tem o mesmo comportamento, obstinado, teimoso, né? Ele quer resolver o problema. É um cão alegre, né? Amigável, alerta, inteligente, equilibrado, jamais agressivo ou medroso, tá bom? A cabeça deve ter um comprimento médio, deve ser forte, com ossatura boa, né? Sem ser grosseira. Óbvio, mais delicada nas fêmeas, né? Como acontece em todas as raças. Mas no Beagle é bem visível. Em algumas raças nem tanto. Sem barbelas e rugas na cabeça, tá bom? É o ideal. O topo do crânio é em formato de domo, né? Ou seja, faz um leve arco, né? Um arco suave. Tá? A largura do crânio é moderada e aqui a gente percebe uma subida, né? Se a gente traçasse uma rampinha aqui, sobe em direção ao topo, tá? Essa suave ascensão que o padrão descreve. O stop deve ser bem definido e é importante porque é ele que marca a metade da cabeça, né? A metade do crânio. Não é da cabeça não, do crânio. E as extremidades aqui, na ponta da trufa, do nariz e do ossinho occipital, né? Tá, são os pontos extremos. E o stop fica aqui no meio. O stop deve ser bem perceptível, bem definido no Beagle, né? Senão ele fica com uma expressão péssima e a cabeça fica toda desproporcional, né? Então é importante observar. A trufa, a ponta do nariz, deve ser uma trufa larga, preferivelmente negra, mas em cães de coloração mais clara, como esses aqui que são branco e limão, elas podem ser de um castanho mais claro, tá? Num marrom mais clarinho. E o focinho, hein? Ó, é importante que o focinho tenha essa profundidade, que ele tenha massa óssea. Ele não pode ser um focinho assim, ó, pobre de ossatura, fraquinho, mandíbula com ossatura bem fininha, né? Então essa seria uma cabeça bem ruim. Olha como ele estraga a expressão do cachorro, né? Aqui tem outro problema também, ó. Aqui quando a gente faz uma linha imaginária aqui, a inserção da orelha tinha que estar daqui para baixo e aqui ela está para cima, tá vendo? Olha aqui, a inserção da orelha e a linha imaginária que vai até o olho é, são perceptíveis aqui, uma linha única, né? Aqui não, olha, a orelha está acima da linha dos olhos, né? Então, essa é uma cabeça bem ruim, porque a gente tem que mostrar o que é problemático, porque tem muito Beagle no Brasil com esse tipo de cabeça, então é complicado. Os lábios têm que ser bem desenvolvidos, né? Tem que ser um pouco frouxos para permitir uma respiração pela boca, enquanto o cão fareja para buscar a caça. Porque aí o ar que vai entrar para suprir os pulmões fica livre, né, de transitar e permite que o nariz trabalhe só com o faro, né, jogando as partículas que ele capta com o focinho para o cérebro, para ter uma leitura aí do, do rastro, né, da presa. Os maxilares são bem desenvolvidos, como a gente já viu em uma ilustração anterior, né? E a mordedura correta seria essa aqui, em tesoura. Tá? Essa é a desejável, a correta. Olhos castanho escuros ou cor de avelã, né? Grandes, não devem ter inserção profunda, aquele olho lá no fundo, lá para trás, né? Nem ser muito distantes, né? Um do outro, que
além de estragar a expressão e a dificultar o trabalho dele de campo. E o Beagle tem um olhar humilde e cativante, que ele sabe usar muito bem para conseguir o que ele quer dos donos, né? Aquele olhar doce, né? Meio coitadinho. Então esse é o olhar perfeito de um Beagle. As orelhas são longas, tem a ponta arredondada, é importante esse detalhe aqui, tá bom? Deve atingir a linha da trufa quando a cabeça se inclina para baixo ao farejar. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, ó, esse cachorro está farejando. Olha onde está a trufa dele. Vamos traçar uma linha reta aqui. Vai dar exatamente onde está a ponta da orelha. Tá? Então aqui é uma coisa que se tem que observar. E é assim que é isso que o padrão quer dizer. Elas são de espessura fina, não são muito pesadonas, muito grossas, né? E são carregadas pendentes à bochecha, né? Ao lado da bochecha. Quando a gente traça uma linha aqui saindo do cantinho do olho, a inserção das orelhas deve estar por aqui, tá? Naquela foto que eu mostrei anteriormente, a inserção está mais alta, tá? É importante também que não esteja muito para baixo aqui, tá? É mais ou menos na mesma linha aqui do olho, que seria o perfeito, tá bom? Mas é preferível um pouquinho para baixo do que um pouquinho para cima, tá? Se eu tivesse que julgar dois cães e eu tivesse que escolher esse detalhe, eu prefiro um pouquinho para baixo. O pescoço tem que ser longo o suficiente para permitir que o cão fareje. É claro, se ele tem um pescoço curtinho, como é que ele vai botar o nariz no chão para farejar, né? Coisa óbvia, tá bom? Ele deve ter um arco leve, né? Formar um leve arco aqui, né? E mostrar um pouquinho de barbela, que é um pouco de dobrinha, né? No pescoço, é possível. Quando a gente analisa o tronco do cachorro geral, a forma geral do tronco dele, uma característica interessante do Beagle é que o lombo dele é curto, né? Os lombos dele são curtinhos, mas bem fortes, né? As costelas são arqueadas, como na maioria das raças de trabalho, em formato de arco, né? O peito deve ser profundo, ou seja, como que a gente vê o peito profundo, né? A gente pega a ponta do cotovelo aqui, e se a linha do peito passar abaixo dela, o peito é profundo, tá? O ventre sobe suavemente, né? Não pode ser esgalgado, subindo com tudo aqui para cima, aqui, né? Subindo para cima ficou ruim, né? Subindo aqui em direção à virilha, tá? O dorso aqui reto, né? Em nível, tá? Seria o perfeito. E aqui a inserção perfeita de cauda também, né? Então esse seria um cão com um tronco aí ideal, né? É o que a gente espera encontrar. A cauda é forte, né? Moderadamente longa, não é não longa demais. A inserção dela é alta, a gente percebe aqui, né? Que é alta, ela não fica lá inserida lá para baixo. A inserção é de onde sai a raiz aqui da cauda, tá bom? Ela deve ser portada alegremente, né? Sem formar um gancho, que ela não pode fazer uma curva aqui, um gancho, tá bom? E nem inclinar para frente, aqui deitar para frente, como acontece em algumas raças, né? Ela tem uma boa cobertura de pelagem, não pode ser aquele rabo de rato, né, sem pelo. E especialmente no lado de baixo é mais peludo que o de cima, né? Isso a gente pode visivelmente perceber. Quando eu olho de cima um Beagle, e ele tem boas proporções, eu vou ver que a largura dos ombros aqui, da caixa frontal, é a mesma da região da pelvis aqui. Então se a gente traçasse uma linha de cada lado aqui, eles estariam da mesma largura. Essa seria a proporção ideal, né? Ombros bem angulados, sem serem grosseiros. Quando eu olho de frente e vejo esse tipo de linha aqui, eu sei que os ombros estão bem angulados. Os cotovelos firmes, né? Não pode abrir para lá, né? Fazer um bico aqui, né? Aparecer o bico do cotovelo para cá. Ou virar o cotovelo para dentro, né? Que vai causar que a pata não fique assim, né? Que ela vire para o lado externo, né? Que seria ruim, atrapalha a movimentação, né? Inclusive. Uma coisa interessante aqui é que os dianteiros do Beagle são retos, né? E não afinam em direção à ponta, como acontece com outras raças. Eles têm a mesma proporção óssea de cima e embaixo, tá? É uma linha reta
perfeita dos dois lados dos membros aqui quando a gente olha. Os ossos são arredondados, tá? Como eu tinha falado, não afine em relação à direção às patas. Os metacarpos aqui são curtos, né? E eles vão se ligar aqui com as patas que devem ser arredondadas, né? Não pode ser a pata de lebre, aquela que tem os dois dedos centrais maiores que os laterais, né? Então, é a famosa pata redonda, arredondada. Tá? Elas devem ter um acolchoamento bom embaixo, né? E as unhas curtas é uma coisa que o padrão pede, então quando você vai apresentar um beagle é importante que as unhas estejam num comprimento ideal, né? Visto o cão de trás, as coxas bastante musculosas, né, que a gente percebe aqui. Tá? Aqui, um cão com joelhos bem angulados, vai ter esse desenho atrás, né, fatalmente. Os jarretes devem ser bem paralelos, né, aqui, bem paralelos, bem firmes, né, sem virar a pata para fora, a ponta do jarrete para fora ou para dentro. Tudo isso desconjunta a movimentação, então o ideal é que seja assim. Tá? As patas iguais às dianteiras, né? Compacta, firme, dedos bem arqueados e almofadas fortes. As angulações, quando eu olho um beagle de lado, eu quis colocar essa formação aqui em esqueleto para mostrar exatamente como deve ser. Um beagle bom tem inserção de cauda aqui, alta. Tem essa posição aqui de joelho, tá? Bom, como se fosse aqui medido aqui esse ângulo aqui como perfeito, né? E aqui na frente com essa angulação aqui, tá? Formando assim um conjunto perfeito aqui, ó, tá bom? Um cão com essas angulações, em tese, deve andar muito bem, deve andar com bastante facilidade, se movimentar, se deslocar com grande equilíbrio, né? Quando andar, o dorso vai ficar reto, aqui vai ficar firme, né? Então a gente percebe que todas as angulações aí estão bem. Analisando o cão, se esse cão aqui não fosse um esqueleto, mas tivesse um cachorro de verdade, a gente teria que ver esse desenho externo dessa forma aqui, para ver, a gente não tem olho de raio-x, né? Então através da movimentação e do olhar é que a gente vai perceber se tudo isso está em ordem, se tudo isso está encaixado. Visualmente, com a prática, com o tempo de sinófilo, né, de estudioso e tal, só de olhar o cachorro por fora a gente já percebe que as angulações não estão boas, né? Uma coisa aqui que um apresentador não deve fazer, por exemplo, é tracionar essa pata do beagle para trás, aqui, postar ela aqui, colocar ela aqui. Aí você vai fazer o que? Você vai estragar o desenho da angulação traseira e vai inclinar o dorso dele. Então, em vez de ficar em nível aqui, ele vai inclinar aqui para baixo, né? E desconjunta todo o cachorro. O ideal é ele ficar assim, quadradinho. A postura ideal é essa aí. Bom, tendo toda aquela musculatura e angulações perfeitas, o cachorro vai andar do jeito que está na foto aí, né? Dorso firme, cauda nessa posição, a passada dianteira, o alcance bem longo, né? Que vai garantir o cachorro se movimentar por mais tempo, mais rápido e cansando menos, né? Então isso é fundamental. Os membros anteriores, né, devem pisar na mesma linha imaginária. Se a gente traçasse uma linha, eles vão pisar. Então, se ele pisar aberto, fora da linha, ele faz o movimento remador que a gente fala. Ele joga a pata para fora, né? E também não pode fazer o contrário, trançar a pata, né? As patas pisam para dentro. Se a gente passa uma linha única, em vez de elas pisarem na mesma linha, elas vão pisar um pouco para dentro, né? E isso também vai dar um desgaste de movimentação, vai desequilibrar o conjunto todo, né? Então é complicado. A pata dianteira também não pode levantar demais aqui, fazer o que a gente chama de hackney, né? Que é dobrar no movimento. Ela tem que se estender em linha reta, como está aqui, né? O braço aqui se estende todinho, sem flexionar. Ele flexiona só quando está no movimento de recolher, mas nunca quando ele estende, tá bom? Então ele tem que, esse daria uma propulsão e uma força ideais para o cachorro andar da melhor forma possível.
aqui a vastidão de combinações de cores que a gente pode ter com Beagle, né? Em vários tipos de tricolor aí, juntando branco, preto, tan, né? O tan é um castanho mais claro, tá? O azul, que na verdade é um cinza escuro, né? E a gente vai ter bicolores com essas combinações todas, azul e branco, marrom e branco, limão e branco, né? O limão é um tom mais clarinho aqui de vermelho, né? Tá? Então são N combinações, a gente vai ver mais algumas aqui. O padrão diz que o cachorro pode ter alguma mancha de texugo, badger, né? Que seria uma mancha dessa cor aqui, ou uma mancha de lebre, que seria uma mancha dessa cor aqui. Tá? Então não seria uma falta, seria possível e aceitável, tá? Ter esse tipo de mancha. Tem um outro tipo de marcação que é o mottle, né? Ou picado, como o pessoal fala, que são micro manchinhas de uma determinada cor, né? Esse cachorro aqui é um exemplo legal porque ele tem o manchado aqui no azul, né? Que é o cinza escuro, e também tem no tan, né? Então esse tipo de marcação ela pode estar presente em qualquer coloração, tá? Ela é aceitável e pode estar presente em qualquer coloração, menos no branco. No branco inteiro, branco puro, tá? Não tem como ele ter as manchas, tá? As marcas. Aqui a gente vê um cachorro com bastante mottle, né? Com micromarcações muito intensas, né? Tá? Um outro nome para elas é blue tick, né? Marquinhas, né? Azuis, tá? E aí tem as cores mais evidentes, mais clássicas, né? A que mais a gente encontra por aí é esse aqui, preto, branco e vermelho, né? E o vermelho e branco eu acredito que são bem comuns, né? Os mais que eu mais vejo, pelo menos por aí. Então todas essas cores são perfeitamente aceitas e estão no padrão. A questão da altura é bastante polêmica, né? Mas eu vou ficar com o que o padrão diz. Tá? O Beagle ideal está entre 33 e 40 centímetros. É isso. Tá? Nos Estados Unidos eles jogam em dois tamanhos diferentes, né? Em polegadas lá, mas para nós não importa, né? A gente tem que buscar o cão aí entre 33 e 40 centímetros. Tá? Faltas proporcionais ao grau de desvio do padrão. Claro, se está tudo dentro do padrão, tudo bonitinho ali, tá tudo certo. Começou a desviar, você vai punir na hora de julgar de acordo com o desvio. Se esse desvio afeta a função dele, a saúde, a aparência, o tipo e tal, é o que a gente vai ter que ter o olho crítico para julgar, né? E principalmente, se algum desses desvios dificulta o potencial dele para caçador, então a falta fica sendo mais grave. A desqualificação tira o cachorro de competição, né? Ele não pode mais participar. Ou seja, se ele tiver alguma dessas coisas graves aí, ele tem que ser eliminado. Tá? Não pode participar de nenhum julgamento ou competição, nem de caça, nem de beleza. Tá? Comportamento agressivo, né? É impossível para um cachorro que trabalha em matilha. Timidez demais, né? Muito medroso. Ou qualquer exemplar demonstrando anomalias físicas ou comportamentais. Uma cor totalmente fora de padrão, um tamanho desproporcional, tá? Não ter o tipo físico ideal, tudo isso tá desqualificante. Mas aí a gente sempre pensa no grave, no que é extremo quando a gente desqualifica, né? Então, a maioria dos exemplares não está perfeitamente dentro do padrão em raça nenhuma, né? Então, isso seria uma falta. Agora, uma característica que parece muito fora do normal, muito divergente, tá? Essa sim é passível de desqualificação. Eu queria fechar aqui o raciocínio sobre a raça mostrando duas fotos que eu tirei em 94 no Mundial de Bruxelas, perdão, no Mundial de Berna, em que eu vejo aqui os Beagles em matilha perfeitamente harmônicos, né? Eles estão exatamente bem em grupo, tá? E na foto mais para a esquerda, essa matilha encontra
uma gangue aí de crianças, de estudantes que estavam fazendo uma excursão no dia, tá? E eles recebem todos com a imensa simpatia e alegria, né? Que a gente espera de um comportamento da raça, né? Então aí está uma síntese do que a gente espera, né? Um bom cão de matilha que trabalha aqui, mesmo quando não está caçando, está farejando, está buscando cheiros, buscando coisas instintivamente e que aceita tranquilamente o assédio aí das crianças, né? De uma forma gentil e simpática, né? Então é isso que a gente espera de um bom Beagle. Bom, muito obrigado por assistirem e eu estou sempre à disposição aí para tirar dúvidas, debater, tá? É, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Um grande abraço e até a próxima.